nós vamos falar sobre novas realidades. Para isso, abra a tua Bíblia já, no livro de Salmos, capítulo 126. Bem no meio da Bíblia tem o livro de Salmos, capítulo 126. Os Salmos, eles são canções que foram feitas tipo uma coletânea na história do povo de Israel. Durante todo o Antigo Testamento, especialmente a partir ali do período dos reis de Israel e depois, diversos autores foram registrando algumas canções que se transformaram em canções de todo o povo. E essas canções ficaram conhecidas como esses salmos que estão aqui registrados na palavra de Deus. A maioria dos salmos foi escrita pelo rei Davi, mas existem muitos outros salmos com outros autores e em outros momentos da história. E esse é o caso do Salmo 126, que nós vamos ler hoje. É muito importante entendermos qual é o momento, qual é o contexto, do que está se tratando esse texto que nós vamos ler. Quando nós estamos vendo esse episódio específico aqui da Palavra de Deus, entenda que se trata de um momento em que o povo de Deus, o povo que caminhou com Deus lá no Antigo Testamento por meio da aliança com Abraão, o povo de Israel, ele acabou cometendo diversos erros, acabou cometendo diversas falhas na sua caminhada, tomando decisões erradas, se afastando de Deus, gerando uma série de consequências sobre a sua história, sobre as famílias, enfim. O que aconteceu de fato no ápice de tudo isso foi que veio um povo mais forte do que ele, o povo dos babilônicos. E eles vieram e conquistaram o povo de Israel, e agora, além de conquistar de forma militar, eles retiraram todo o povo das suas casas, das suas cidades, do seu país e levaram eles embora para um outro território. E isso a Bíblia chama de exílio ou cativeiro. Imagina que o nosso povo é vencido e agora à força você é tirado da tua casa, você é tirado do teu país, você é tirado da tua cidade, você vai para um lugar que fala outra língua, que tem outra cultura, você é forçado a trabalhar para sustentar este governo, você está vivendo agora uma vida completamente diferente, entre aspas, à força, não era bem uma escravidão, mas era um mal-estar causado nesse povo. E esse povo ficou por muitos anos dessa forma, por décadas, vivendo dessa forma. E essa forma é uma forma difícil, uma forma em que não se sentiam seguros, uma forma em que se sentiam aprisionados, uma forma em que se sentiam bitolados, uma forma em que sentiam que não era a realidade que eles gostariam de viver a sua vida e os seus dias e estarem com a sua família. E isso nós chamamos, então, como eu disse, de exílio ou de cativeiro, quando todo o povo de Israel foi levado para esse país que o conquistou. O que nós estamos vivendo hoje não se compara com isso. O que o povo de Israel enfrentou foi muito mais difícil, foi muito pior. Foi muito pior do que isso que nós estamos vivendo com o Covid-19. Mas existem algumas semelhanças no sentimento que nós carregamos, no momento que nós enfrentamos, que mesmo nós estando dentro das nossas casas, mesmo nós estando junto com a nossa família, nós estamos nos sentindo aprisionados de algumas formas, estamos nos sentindo limitados de outras formas. Alguns de nós estão pagando para ter acesso a estudos, por exemplo, de faculdade ou de colégios particulares e não estão podendo desfrutar daquilo que estão investindo. Alguns de nós estamos saudáveis para trabalhar e não conseguem trabalho na escala que gostaria, em função do momento que está sendo vivido. Alguns de nós temos liberdade para sair, para visitar outras pessoas, para estar com os nossos amigos, estamos impedidos, estamos nos sentindo, quem sabe, sufocados de certa forma, exilados por um tempo, mais ou menos como esse sentimento que estava sendo aqui descrito na palavra de Deus. E por isso, Deus agiu, Deus interviu, Deus transformou a realidade deles. Isso que aconteceu não foi para a vida toda. Isso que aconteceu durou apenas um período e o Senhor agiu. E nós vamos ler agora como que eles escreveram essa canção que lembra desses dias e que nos faz aprender um princípio muito poderoso da palavra de Deus, de novas realidades para as nossas vidas. Vamos ler então Salmo 126, versículo 1 apenas. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Apenas isso nós vamos ler por enquanto. Deixa um pouquinho no telão esse versículo. Perceba que, quando está aqui cantando nesse salmo, nós estamos atribuindo, em primeiro lugar, a Deus a intervenção para transformar a realidade que estava acontecendo. Então, foi o Senhor que trouxe de volta aquele povo.
Em segundo lugar, nós sabemos que está falando desse momento de cativeiro. Está dizendo ali, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Sião é o apelido carinhoso que o próprio povo de Israel tem para com a sua terra, para com a capital do seu país, para com Jerusalém. Então ele está dizendo assim, Deus interviu, Deus agiu, nós estamos cantando isso. Deus agiu e atuou na nossa história. Mas quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, isso foi como um sonho. E esse é o ponto que nós estaremos aqui aprendendo e sendo ativados pela palavra de Deus para também atravessarmos o momento que nós estamos vivendo em família, na realidade que você está. Cada um tem uma realidade diferente neste momento, mas eu sei que para todos normal não está. Então nós sabemos que precisamos de Deus, graças a Deus a igreja tem crescido, nós temos avançado, mais famílias têm sido alcançadas justamente porque o nosso povo tem se despertado em buscar mais a Deus nesse tempo. E quando nós vemos esse princípio, nós queremos ser como esse povo. Nós queremos que Deus faça a mesma coisa que fez com eles. Nós queremos que Deus atue na nossa história da mesma forma como eles. Nós queremos cantar daqui a pouco tempo e dizer, o Senhor nos trouxe de volta à natureza da nossa vida. O Senhor nos trouxe de volta à liberdade. O Senhor nos trouxe de volta à saúde. O Senhor nos trouxe de volta àquilo que nós havíamos sonhado com Ele. E essa é a realidade que precisa entrar no teu coração nessa tarde. Esse é o princípio da palavra de Deus que precisa preencher todo o teu ser. Porque diz assim, que o Senhor trouxe de volta, e isso foi como um sonho. E por que foi como um sonho? E essa é a chave daquilo que nós vamos aprender hoje aqui. Porque quando nós sonhamos, nós nos vinculamos profundamente à realidade em que nós estamos sonhando. Não sei se você já teve a experiência de ter um sonho que você se lembra depois que acorda. A maioria das pessoas tem essa experiência de ter alguns sonhos que acorda e ainda se lembra um pouquinho deste sonho. Às vezes são sonhos bons, às vezes são sonhos não tão bons, né, que nós chamamos aí de pesadelos, mas são situações que acontecem durante o nosso sono. Quando isso acontece, eu não sei você, mas por aquilo que eu tenho de experiência pessoal e por aquilo que a gente pesquisa, me parece que ninguém consegue separar o sonho que está acontecendo da realidade verdadeira do seu corpo dormindo deitado na sua cama, no seu quarto. Ou seja, quando a gente está sonhando, aquele sonho nós estamos vivendo aquela situação, aquela imagem, todo aquele cenário, e nós não conseguimos viver aquela situação e ao mesmo tempo pensar, não, isso é só um sonho, eu estou aqui dormindo na minha cama, daqui a pouquinho eu vou acordar, deixa eu viver essa história aqui, mas eu sei que isso aqui não é verdade mesmo, isso aqui é só um sonho. Entendeu o que eu estou querendo te dizer? Todos nós, eu acho que não temos essa habilidade. É algo humano e Deus usa muito na sua palavra, e nós falamos muito aqui nos cultos, de coisas que o Senhor nos explica, como que as realidades espirituais funcionam a partir de uma realidade natural. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão dos sonhos, em que quando nós sonhamos, esses sonhos durante a noite do nosso inconsciente, quando nós sonhamos, nós nos vinculamos profundamente àquela realidade. Ou seja, para nós, naquele instante, naquele momento, naquele cenário que nós estamos sonhando, aquilo é como se fosse a maior verdade. Aquilo é como se fosse a realidade das nossas vidas. E por isso que alguns sonhos causam medo, alguns sonhos causam desespero, alguns sonhos causam mal-estar, porque nós realmente achamos que o pior está acontecendo e não percebemos que é o sonho. E isso faz parte do princípio que Deus ensina na sua palavra. Essa palavra sonhar, esse verbo sonhar, no idioma hebraico que foi escrito a Bíblia originalmente no Antigo Testamento, é a palavra halam. E essa palavra halam, ela simplesmente significa estar vinculado profundamente. Estar profundamente vinculado a uma situação. Ela tem dois grandes significados. E o segundo significado que essa palavra carrega, que é um pouco diferente daquilo que nós experimentamos nos sonhos durante a noite, está descrito no livro de Jó. Se você puder voltar um livro na Bíblia, livro de Jó, capítulo 39, versículo 4. Jó tem algumas passagens do livro de Jó que são um tanto filosóficas, são algumas reflexões sobre a vida, sobre o universo, sobre a natureza, sobre a grandeza de Deus. E aqui nesse versículo 4 do capítulo 39 de Jó, está falando aqui uma
reflexão sobre a natureza, sobre os animais. Parece que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando, mas eu vou te mostrar uma palavra aqui. Diz assim: seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Está falando aqui de uma questão natural dos animais, está falando sobre a vida, enfim. O que está dizendo aqui é que esta palavra, essa locução verbal, ficam fortes, que nós estamos vendo aqui nessa tradução para o português, é a mesma palavrinha halam, lá no hebraico, que significa sonhar. A mesma palavra que nós lemos lá no Salmo 126. O que quer dizer isso, pessoal? Que na nossa realidade espiritual, naquilo que Deus espera de nós, quando nós sonhamos, agora não apenas lá durante o sono, não apenas de forma involuntária, não apenas sem controlar isso, mas agora trazendo esse princípio de sonhar acordado, sonhar com realidades novas, sonhar com coisas que foram prometidas por Deus para nós, sonhar com algo que não está acontecendo, mas que nós conseguimos dar forma dentro de nós, dentro da nossa imaginação, não só nos vincula a essa realidade, mas os sonhos nos tornam fortes. Os sonhos nos fortalecem. Esse que é o princípio que nós lemos aqui em Jó. Então, o que eu quero resumir com isso tudo para ti é que todo ser humano se torna mais forte quando se vincula à expectativa de uma nova realidade. Vou dizer de novo. Todo ser humano, todos nós, somos fortalecidos, nos tornamos mais fortes, não importa como estejamos, nós sempre ganhamos mais força quando nós nos vinculamos à expectativa de uma nova realidade, de uma realidade diferente, de um futuro diferente. Quando nós nos vinculamos a isso, nós somos fortalecidos. Eu quero relatar algo muito interessante para ti, de que houve, como você sabe, algumas grandes guerras na história do nosso povo, na história da humanidade. E na história recente, no século passado, houveram duas grandes guerras que foram, então, chamadas grandes guerras mundiais, como guerras que mexeram com todas as estruturas de toda essa terra. E na Segunda Guerra Mundial, houveram diversos episódios que têm mais registro, têm mais informação, tem tantos filmes, tem livros escritos, tem tantas coisas que trazem suporte para que nós venhamos entender um pouco melhor a dimensão do que essa grande guerra causou. E especialmente na Alemanha, então, foi protagonizada essa guerra com aliança entre diversos países. E dentro desse contexto, várias pessoas foram presas injustamente. Houve uma perseguição étnica durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente contra o povo judeu, contra o povo de Israel, o povo que é relatado na história da Bíblia no Antigo Testamento. Então houveram diversos massacres, diversas injustiças. Não era uma guerra apenas contra inimigos militares, mas era uma guerra que, junto com o seu poder militar, tinha uma questão política e étnica que estava de forma muito cruel, tirando as vidas e levando a campos de concentração e torturando e queimando as pessoas vivas e colocando em câmaras de gás e diversas coisas que nós sabemos os relatos. Aconteceu que um psicólogo, ele foi também feito prisioneiro em um dos maiores campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele passou por 3 campos de concentração e, no final, sobreviveu e, para contar a história, escreveu alguns livros. E ele cresceu muito no mundo inteiro, sendo reconhecido pela forma como ele atravessou esse momento na sua vida. O nome dele é Viktor Frankl. E esse psicólogo, ele viveu dentro, como prisioneiro, nos campos de concentração, especialmente num dos campos mais famosos, que é o campo de Auschwitz, na Alemanha. Então, ele escreveu um livro sobre isso, que se chama Em Busca de Sentido. Esse livro que eu tenho aqui é o livro que relata essa experiência de vida do Viktor Frankl, atravessando aí esses campos de concentração e essas realidades de morte, de tortura e de tudo mais que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Na página 104 desse livro do Viktor Frankl, ele traz um relato de como que ele começou a conseguir ajudar pessoas a superarem esse momento. Por quê, pessoal? Porque, normalmente, a maioria dos seus colegas, ele relata aqui no livro, não morriam, de fato, assassinados, mas após momentos de tortura, momentos de fome, momentos de perder a dignidade,
essas pessoas acabavam fragilizadas e morriam porque o seu corpo se entregava, porque a sua mente se entregava, e realmente ninguém poderia salvar essas pessoas. E muitos deles acabavam se enforcando dentro dos próprios alojamentos dos campos de concentração. Então, o Viktor Frankl, como psicólogo, ele começou a fazer diversos testes, várias experiências em como ele poderia ajudar os seus colegas, porque uma vez que alguém quisesse tirar a sua própria vida, uma vez que alguém fosse se enforcar, qualquer colega que fosse ajudar e tirar essa pessoa daquela situação era morto pelos soldados, então, junto com essa pessoa. Então, depois que havia tomado a decisão, não tinha mais como ajudar. E ele traz um relato que eu vou ler para ti aqui. Diz assim: trata-se de 2 homens que, em conversas, haviam manifestado intenções de suicídio. Ambos alegaram da maneira típica que nada mais tinham a esperar da vida. Importava mostrar a ambos que a vida esperava algo deles, e algo na vida, no futuro, estaria esperando por eles. E, de fato, revelou-se que por um deles havia um ser humano esperando, um dos seus colegas, então, do campo de concentração, que estava decidido a tirar a sua própria vida. O seu filho, ao qual ele idolatrava, esperava pelo pai no exterior. E pelo outro homem, esperava não uma pessoa, mas um objeto, a sua obra de vida. O homem era um cientista e publicara uma série de livros sobre determinado tema, a qual não estava concluída e aguardava a sua conclusão. E para essa obra de vida, esse homem era insubstituível, não podia ser trocado por outro, mas ele não era nem mais nem menos insubstituível que aquele outro que no amor do seu filho era único e não podia ser trocado por outro. Aquela unicidade e exclusividade que caracterizaram cada pessoa humana e dão sentido à existência do indivíduo, fazem-se valer tanto em relação a uma obra, uma conquista criativa, como também em relação a outra pessoa e o amor a essa pessoa. Esse fato de cada indivíduo não poder ser substituído e nem representado por outro na vida, no entanto, aquilo que, levado ao nível da consciência, ilumina em toda a sua grandeza a responsabilidade do ser humano por sua própria vida e pela continuidade da vida. A pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra que por ela espera ou perante o ente que a ama e espera, essa pessoa jamais conseguirá jogar a sua vida fora. Ela sabe do porquê da sua existência e por isso conseguirá suportar quase todo o como a sua existência enfrenta. O que nós estamos vendo aqui, pessoal? Que homens que estavam no limite, no extremo, para tomar uma decisão de cometer suicídio, dentro de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl conseguiu salvar muitos deles, fazendo-os enxergar que lá fora havia uma nova realidade esperando por eles. Lá fora havia uma família esperando por eles. Lá fora havia um trabalho a ser feito esperando por eles. Lá fora havia uma história a ser construída esperando por eles. Então, o que nos faz vencer todo e qualquer momento difícil em nossas vidas, junto com a palavra de Deus, é nós internalizarmos, nós nos apegarmos àquilo que Deus já prometeu que nós vamos viver nas nossas vidas, que nós ainda não concretizamos e que vai ser vivido por cada um de nós. Isso nós estamos chamando aqui hoje de novas realidades que se transformam como que em sonhos que nós temos acordados junto com a palavra de Deus. Quando eu penso nisso, e nós agora entrando mais na Bíblia, eu quero te mostrar alguns homens que viveram essas novas realidades e foram fortalecidos quando viveram essas novas realidades. Por exemplo, Abraão começou a viver algo grande com Deus quando ele tinha 75 anos de idade. E ele levou 25 anos de perseverança e caminhada para realmente desfrutar aquilo que Deus tinha para ele. Mas nós vemos que Abraão, diz a palavra de Deus, que já sem vitalidade, já estando sem força, creu em Deus e isso então renovou as suas esperanças. Nós vemos, por exemplo, Moisés. Você lembra da história de Moisés na Bíblia? Aqueles que já ouviram falar de Moisés, foi o grande libertador de Israel. Ele tirou um povo inteiro com milhares de pessoas das mãos do faraó do Egito.
Sabe quando aconteceu isso com Moisés, pessoal? Depois que ele passou 40 anos da sua vida isolado do mundo. 40 anos da sua vida querendo colocar fora o seu destino. Moisés entrou numa situação em que dos 40 anos de idade até os 80 anos de idade, ele foi viver no deserto, abriu mão daquilo que Deus tinha preparado para ele. Mas com 80 anos de idade, nós começamos a conhecer aquele Moisés que atuou, que fez grandes coisas, que entrou para a história. Quando você vê aquele povo caminhando 40 anos no deserto, sabe? Aquela história do povo caminhando 40 anos no deserto, o mais impressionante é que o seu líder viveu esses 40 anos na sua vida, dos 80 aos 120. Por quê? Porque quando Deus dá uma nova realidade, lembra? Nós somos fortalecidos. Nós conseguimos atravessar, nós conseguimos passar, nós conseguimos ter novo ânimo, nós conseguimos ter mais vida. Aí quando aquele povo chegou na terra prometida, havia um homem muito especial, que junto com Josué havia espiado a terra lá atrás, 40 anos atrás, e havia sido honrado por Deus. O nome dele é Caleb. E da mesma forma, quando Caleb entrou na terra prometida, Deus deu para ele uma das partes melhores da terra como herança. Mas era a parte mais perigosa, era aquela que tinha que enfrentar mais inimigos, era aquela que tinha que ter força para poder conquistar. Caleb, aos 80 anos de idade, foi fortalecido pelo poder de Deus, e junto com a sua família, junto com o seu clã, derrotou todos os inimigos e conquistou a melhor porção de Deus na vida dele, aos 80 anos de idade. E aí nós vemos, por exemplo, a história de Jesus. Você acha que Jesus atravessou tudo que atravessou, viveu tudo que viveu como um ser humano de forma fácil? Será que foi simples para Jesus enfrentar a cruz, enfrentar as traições, enfrentar uma vida que abria mão de todas as coisas e que estava sempre disposto a fazer algo pelos outros? Você acha que foi fácil para Jesus ver os seus discípulos virar as costas para ele no momento mais difícil da sua vida? Você acha que foi fácil para Jesus se entregar voluntariamente para que fosse pendurado numa cruz, as pessoas estarem pregando literalmente o Senhor Jesus numa cruz injustamente? Você já apanhou injustamente? Tu já tomou um tapa injustamente? Hoje em dia, se alguém fala uma palavra injustamente no Facebook contra alguém, essa pessoa já começa a ficar mal. O Senhor Jesus foi morto injustamente e voluntariamente. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, furaram a sua cabeça, furaram as suas mãos, chicotearam, açoitaram Jesus de forma que arrancava a sua pele fora. Alguns dias atrás, alguns meses atrás, ele havia alimentado milhares de pessoas pelo poder de Deus. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Pois é, aquele mesmo povo que, se não fosse por Jesus, tinha morrido de fome, virou as costas para ele, cuspiu na cara dele, zombou dele, acusou ele, condenou ele à morte perante os governantes romanos. Será que foi fácil para Jesus viver isso? Como que Jesus conseguiu atravessar esse momento? Não, ele era Deus. Não, Jesus não era Deus nesse sentido. A palavra de Deus deixa muito claro que ele abriu mão de toda a sua glória. Não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas como ser humano enfrentou tudo o que enfrentou. Então abra comigo lá no finalzinho da tua Bíblia, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus nos fala, talvez um dos segredos pelos quais Jesus conseguiu viver essa história tão extraordinária de um momento difícil ser vencido e poder realmente cumprir o seu chamado nessa terra, com dias bons e com dias não tão bons. Diz assim Hebreus 12, 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora quem está escrevendo muitos anos depois do que aconteceu. E está agora trazendo uma revelação da palavra de Deus que está muito clara aqui na segunda parte desse versículo, que o Senhor Jesus suportou o que suportou, venceu a humilhação, a vergonha e a dor. Por quê, pessoal? Pela alegria que lhe fora proposta. Ou seja, eu imagino
que quando o Senhor Jesus cresceu em Deus, quando o Espírito Santo encheu ele de poder, de autoridade, quando Deus falava com ele, como ele dizia tão nitidamente, ele dizia: eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer, tudo que eu falo para vocês eu recebi do meu Pai, eu tenho dito para vocês palavras de vida que vêm de Deus. Eu tenho uma convicção dentro de mim, que o Senhor Jesus, ele entendeu de Deus uma mensagem clara, de que aquilo que esperava por ele depois que ele vencesse toda a dificuldade era muito maior do que o momento da sua dificuldade. Veja ali, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Então, pessoal, o momento que nós estamos vivendo não é momento de baixar a guarda. Não é momento de deixar a depressão vir. Não é momento de nós estarmos angustiados. Não é momento de nós virarmos as costas para Deus. Não é momento de nós jogarmos a toalha. Não é momento de nós nos desesperarmos. É momento de nós enxergarmos aquilo que a palavra de Deus apresenta para as nossas vidas, compormos através disso novas realidades dentro de nós, entendermos que esse momento que estamos vivendo é um momento temporário. E quando o Senhor tiver nos tirado desse momento, nós poderemos dizer: isso foi como um sonho, porque lá naquele momento eu já sabia como que Deus ia agir. Lá naquele momento, na minha mente, no meu coração, eu já estava tranquilo, porque o Senhor estava agindo. E agora eu quero finalizar com alguns aspectos dentro da palavra de Deus que nos fazem entender isso. Primeiro aspecto que nós vamos entender está em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Vamos ver juntos, Isaías 55, versículos 10 e 11, está dizendo aqui, mais uma vez, como nós tanto falamos aqui nas ministrações na igreja, princípios que são relacionados à vida natural e que explicam as coisas de Deus numa perspectiva espiritual. Eu gosto muito desses princípios porque eles nos fazem entender de forma simples a vida com Deus, e nós não precisamos agir que nem extraterrestres, nós não precisamos ter uma linguagem que ninguém entende, nós não precisamos ser pessoas de um comportamento esquisito, nós podemos desfrutar da vida que Deus nos deu, entendendo as coisas de Deus por meio das coisas naturais. Diz assim, Isaías 55, versículo 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, está dizendo aqui de um princípio da lei da natureza. A semente, ela brota, a natureza acontece, os princípios naturais acontecem. Assim como isso acontece, versículo 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pela qual enviei. Ou seja, nós vemos aqui que Deus se compromete em que a sua palavra vai se tornar realidade. Deus se compromete que a sua palavra vai se cumprir. Mas o que nós vemos na palavra de Deus? Nós vemos Jesus atuando nessa terra, e Jesus vinha diante de uma pessoa e dizia: ok, vai, a tua fé te salvou. Ok? A tua fé te curou. A tua fé fez isso na tua vida. Seja feito conforme a tua fé. Mas tinham pessoas ao redor que não aconteciam nada na sua realidade. Tinha pessoas pertinho, do lado daqueles que estão nas narrativas bíblicas, que não mudavam em nada a sua realidade. E por quê? Qual é a diferença? Será que Jesus não ama essas pessoas? Será que a palavra de Deus não é verdade para alguns e é verdade para outros? Não. O Senhor Jesus fazia questão de dizer: foi a tua fé, junto com aquilo que Deus tem para a minha vida, que causou essa transformação. Foi a tua forma de crer, foi a tua forma de estar aqui com a tua convicção, com o teu coração em Deus, é que fez com que eu pudesse te ajudar. Então, o que nós entendemos, pessoal? Que Deus age junto conosco quando nós recebemos a sua palavra, quando nós criamos, geramos essas novas realidades por meio da sua palavra. E como é que se faz isso? Não tem atalho, não tem outro jeito, senão nos dedicarmos em conhecer a palavra de Deus, as promessas de Deus para nós, os conceitos de Deus para nós. Não tem outro jeito, senão nós desejarmos ao máximo conhecermos mais de Deus, falarmos sobre a palavra de Deus com as pessoas que estão na nossa célula, falarmos sobre as palavras de Deus com pessoas que conhecem já um pouco mais da Bíblia, estarmos nós mesmos estudando a palavra de Deus, indo atrás de pregadores que nos explicam, que facilitam o caminho, mas não tem outro jeito. Nós precisamos
nos apropriar, nós precisamos buscar, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque aí nós temos uma sketch nova, nós temos uma imagem, um cenário que a palavra de Deus constrói. Nós vemos muitas e muitas e muitas promessas na palavra de Deus. São milhares de promessas que existem na Bíblia. Só que cada promessa é específica para um momento, para uma realidade, para uma situação. E o Espírito Santo de Deus vai te fazer conhecer aquilo que é necessário para que a tua realidade seja transformada. Em segundo lugar, quando nós recebemos essas palavras de Deus, nós precisamos entender que é pela fé, lembra que eu falei de Jesus? É pela fé que acontece essa conexão, é pela fé que, como um sonho, nós acabamos nos vinculando profundamente a essa nova realidade. O que isso significa, pessoal? Nós lemos em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Como que nós vamos ter uma certeza de algo que nós esperamos se nós não sabemos aquilo que nós esperamos? Como que nós vamos ter a certeza de algo que Deus vai fazer se nós não sabemos o que Deus vai fazer? Então a palavra de Deus nos ensina que quando nós recebemos as promessas de Deus, nós precisamos criar dentro de nós uma imagem, uma expectativa, uma esperança, um cenário novo. Então eu quero que você tenha essa capacidade. Chegar na tua casa, está um ambiente de briga, de discórdia, de discussão. Você vai orar ao Senhor e vai conseguir enxergar um cenário transformado. Vai conseguir enxergar um cenário de paz. Vai conseguir enxergar uma família abençoada por Deus. De você chegar no teu trabalho, os clientes não estão aparecendo e você está com contas crescendo, está com realidades difíceis na tua vida financeira, você buscar a Deus e dentro do teu coração você conseguir enxergar um cenário transformado, um cenário de prosperidade, um cenário que Deus está te abençoando. Essa visão gerada pela fé tem que ser como um sonho. Sabe um sonho? Você imagina todos os detalhes, você vive toda a cena. Você imagina toda a situação. A fé precisa atuar dessa forma na tua vida. Se você está com uma enfermidade, ou alguém que você ama está com alguma dificuldade, alguma enfermidade, quando você ora por essa pessoa, quando você olha para essa situação, enxergue pela fé a realidade transformada. Enxergue pela fé essa pessoa curada, enxergue pela fé a tua vida restaurada. Você viu hoje como que Deus algumas vezes opera de forma instantânea. Algumas pessoas aqui hoje, durante nosso momento de adoração, foram curadas na hora pelo poder de Deus. Às vezes Deus age de uma forma um pouco mais processual, outras formas um pouco mais instantâneas. Nós oramos e confiamos em Deus. Mas enquanto não acontece a nova realidade, ela precisa ser como um sonho. Nós precisamos estar convictos. Nós precisamos estar fortemente vinculados. Por quê, pessoal? Porque isso te faz bem. Porque a palavra de Deus nos ensina, pelo conceito desse termo sonhar, que quando nós construímos essas realidades dentro de nós, junto com a palavra de Deus, nós somos fortalecidos. Nós superamos. Nós enfrentamos as dificuldades. Nós somos revigorados. Nós temos novas esperanças. Nós não nos desesperamos. E para terminar, nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4. Para que nós venhamos entender que mesmo que Deus já declarou a sua palavra, mesmo que nós já montamos o cenário na nossa mente, estamos crendo, declarando, orando, com essa esperança confiante, existe um outro aspecto de novas realidades, que é a necessidade de que nós venhamos passar algumas provas para que nós venhamos crescer e amadurecer. Nós estamos vivendo em uma geração que cada vez mais ganha todas as coisas prontas e desvaloriza os ambientes de prova, desrespeita as autoridades, desvaloriza os professores. Estava falando com um professor amigo meu, ontem mesmo, professor da rede estadual de ensino, do ensino básico. Ele estava me contando que nesse ensino virtual, esse ensino à distância que está acontecendo, essa modalidade aí do nosso ambiente que estamos vivendo, na rede estadual, no colégio que ele trabalha, os alunos todos tinham uma primeira etapa de atividades que precisava ser feita e entregue até o dia 29 de abril. Aí, então, houve um problema no sistema do Estado e foi dado um mês de férias para todos os alunos. Então, tiveram todo o mês de maio de férias e já tinham tido alguns meses
para fazer as suas atividades e prestar conta aos seus professores e realmente estudar, que é a única coisa que a maioria deles fazem na vida. Então, chegou agora em junho e voltou às aulas. Para a surpresa desse professor, o que ele me contou? Menos da metade dos alunos cumpriu as suas tarefas, que eram para o dia 29 de abril. Que profissionais vão ser esses? Que pais vão ser esses? Que administradores vão ser esses? Que maridos vão ser esses? Que responsáveis vão ser esses? Nós precisamos trazer os princípios da palavra de Deus para a nossa sociedade, porque com Deus é a mesma coisa. Se nós acharmos que simplesmente nós vivemos a nossa vida de qualquer jeito e Deus é responsável por transformar tudo, nós não vamos viver nada. Então aqui em Tiago, capítulo 1, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O Senhor te desperta, o Senhor me desperta, que em tempos difíceis se levantem homens e mulheres fortes. Que em tempos difíceis nós possamos viver a vida com alegria, nós possamos viver a vida com intensidade e enxergar que Deus promete uma realidade diferente para nós, enxergar que existe uma esperança dentro de nós e que se estamos vivendo desafios, se estamos vivendo provações, vamos receber isso até mesmo com alegria, porque sabemos, é apenas uma provação, é apenas um tempo. É apenas algo que está acontecendo, mas eu tenho certeza, Deus está me fazendo crescer. Deus está me fazendo fortalecer. Eu quero terminar essa ministração com um ditado árabe, que acabou viralizando nas redes sociais, que diz assim: homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. Homens fracos produzem tempos difíceis. Mas tempos difíceis produzem homens fortes. É um ciclo, é um ditado, uma filosofia que tem por aí. O que isso quer dizer, pessoal? Se estamos vivendo o que estamos vivendo, parte da epidemia que estamos vivendo é a irresponsabilidade de homens fracos, mesquinhos, egoístas, que não deram atenção para as orientações das agências de saúde, que lá na Ásia comeram carne de bicho contaminado, de tudo que é coisa, que não tem higiene na sua vida, que não se preocupam com o futuro, que causaram um vírus que se tornou numa epidemia para o mundo todo. Homens fracos fazem tempos difíceis. Não estou dizendo que todos são assim, não estou dizendo que todo o problema do mundo é por causa disso, mas estou dando um exemplo. Contudo, tempos difíceis produzem homens e mulheres fortes. Nós vamos olhar para trás daqui a alguns anos, como Salmo 126. Nunca vamos esquecer o ano de 2020, mas vamos dizer: o Senhor nos trouxe de volta, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos fez vencer, o Senhor nos deu esperança. Se não fosse eu buscar a Deus naquela época, eu não sei como teria sido, mas o Senhor restaurou a minha vida e nós estamos vivendo agora algo muito maior, algo muito extraordinário, e nós fomos fortalecidos, porque nós nos apegamos à realidade da palavra de Deus, passamos tempos difíceis, mas saímos pessoas muito mais fortes.